sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, membros da Igreja Presbiteriana de Muriaé e todos aqueles que participam em nossa igreja, também aqueles que são membros e participam das nossas congregações em Patrocínio, em Palma e também na cidade de Miraí. Nós louvamos a Deus por esta boa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos mais uma vez para o louvor do Seu nome que é santo. Eu quero convidar você à leitura do livro dos Salmos, o Salmo de número 50, o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O primeiro momento da liturgia do culto essa noite é um momento de invocação. Esse momento de invocação não é bem entendido por todas as pessoas do culto. Como assim? Invocação? Invocar não seria chamar à presença aquele que está ausente? Não necessariamente. A invocação é aquele momento que nós chamamos Deus para o culto, não no sentido de que Ele não esteja presente, mas no sentido de que nós somos totalmente dependentes dEle e só estamos presentes no culto porque nós sabemos a Sua presença. Então esse ato de invocação é um ato de fé, onde nós declaramos que nós cremos que o Senhor está presente no meio do seu povo. E esse texto de Salmos ele é muito precioso para nós nesses dias de muita angústia pela qual passa a igreja e todas as pessoas em todos os cantos da terra, tomados dos medos e preocupações referentes ao coronavírus. Vamos invocar a Deus confiantes. Deus está sentado no trono, Deus está no governo da história e Deus está tão presente aqui comigo nesse momento como com você aí no conforto do seu lar ou no lugar onde você se encontra para participar desse culto a Deus. Bondoso Deus, bendito e maravilhoso é o teu nome que é santo. Invocamos a tua presença, ó Deus, no sentido de que declaramos que dependemos totalmente de ti. Nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar e nós clamamos, ó Deus, e invocamos esta presença santa, que o teu Espírito possa nos impactar profundamente com a tua presença aqui neste momento de culto a ti somente. Que o desejo do nosso coração, ó Deus, não seja outro senão a glória do teu nome que é maravilhoso. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Uma coisa é certa, quando nós invocamos a Deus, ficamos cientes da sua presença. E a presença de Deus ela deve gerar em nós algum tipo de reação, algum tipo de sentimento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, para nós lermos aqui o versículo de número 5. Isaías, capítulo 6, trata da visão de Isaías, o chamamento de Isaías, a experiência que Isaías teve com Deus quando Isaías estava no templo. Ele teve uma visão gloriosa da presença de Deus, essa visão que eu e você precisamos ter para que possamos cultuar a Deus em espírito e em verdade. E ele diz assim no versículo 5: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É muito significativo a leitura desse texto, porque nós percebemos que Isaías
antes de olhar o pecado de quem quer que seja, ele olha para o seu próprio pecado, ele olha para a sua própria vida. Esse segundo momento aqui de introdução ao culto é o momento de confissão de pecados, onde eu e você somos convidados a ter a mesma postura que Isaías teve. Deus estava ali no templo, ele sentiu então o peso do pecado e ele declara ser pecador. Estou perdido. Todo homem é pecador e o salário do pecado é a morte. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele, como profeta de Deus, como porta-voz, ele poderia ter iniciado aqui essa sua fala dizendo ser homem que habitava no meio de um povo de impuros lábios e por causa disso seus lábios eram impuros. Mas ele não procede assim. Ele reconhece o seu próprio pecado, ele reconhece a sua própria culpa. Eu quero convidar você neste momento a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e fazer considerações sobre a sua vida com Deus, fazer considerações sobre o pecado que assedia você e que vence você muitas vezes na caminhada. Bondoso Deus, mais uma vez levantamos a voz em oração para confessarmos que somos pecadores. Nós reconhecemos, ó Deus, que em nós habita o pecado. Nós estamos corrompidos e manchados pelo pecado. Não há em nós inocência alguma. Nós somos culpados de muitas ofensas que temos cometido contra o Senhor, contra os irmãos da fé e contra o nosso próximo, aquele que, vez por outra, nós encontramos ou temos algum relacionamento, mas trata-se de alguém que não tem o conhecimento das Escrituras Sagradas. Visita agora o nosso coração, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algum caminho errado. Guia-nos, ó Deus, pelo caminho reto, pelo caminho que agrada a Ti somente. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve no profeta Isaías naqueles dias. Sentimento de medo, temor, tremor diante do Senhor, porque o Senhor é Deus Santo e nós somos pecadores. Visita-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para que nós continuemos a participar desse culto tomados de temor, mas um temor que nos permita cantar louvores, fazer orações e ouvir a palavra que vem de Ti. Deus bendito e maravilhoso, nós oramos assim, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui alguns avisos e eu quero compartilhar com vocês. Terça-feira, nossa reunião de oração, às 19h30. E eu gostaria de convidar você a participar conosco, encaminhando para as páginas de nossa igreja os seus pedidos de oração, para que nós possamos colocar no livro de oração de nossa igreja e assim termos muitos irmãos e irmãs no dia da oração, na terça-feira, o dia da reunião de oração. Nós vamos ter muitas pessoas, enquanto estivermos realizando o nosso programa, orando pela sua vida, orando pelos pedidos que você apresentar a Deus. Na quinta-feira, nós vamos estar estudando o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos e vamos tratar de um tema muito polêmico, o batismo com o Espírito Santo. Nós veremos o batismo com o Espírito Santo na casa de um gentio, na casa de um Cornélio, na casa de Cornélio. E vamos perceber que o batismo com o Espírito Santo, segundo apresentado nas Escrituras, é muito diferente daquilo que alguns dizem para nós ser o batismo com o Espírito Santo. Nós também gostaríamos de aproveitar esse momento para orarmos por aqueles que estão aniversariando. A semana que inicia hoje, dia 29, e vai até sábado, dia 4 de abril, traz os seguintes irmãos aniversariantes. Hoje, dia 29, a nossa irmã Simone de Castro Azevedo Peixoto. No dia 1º de abril, os nossos irmãos Felipe Soares Ribeiro e Sônia Florentino da Silva. No dia 2 de abril, o nosso irmãozinho Gabriel Cândido Anastácio. Eu também tenho aqui um pedido de oração que foi enviado para nós logo no início do culto pela nossa irmã Dona Naí, a favor da Núbia. Então a Núbia é uma pessoa que está precisando de oração,
que está passando por um momento de enfermidade. E mais uma vez, eu vou estar levantando a minha voz em oração, mas gostaria que você estivesse orando também. Você pode concordar com a oração que eu estou fazendo aqui, através das expressões amém, glória a Deus, aleluia, não há problema algum, mas você pode também, nesse momento, estar orando por esses aniversariantes, Simone, Felipe, Sônia, Gabriel, e orando a favor dessa vida, a Núbia, que passa por uma enfermidade. Bondoso Deus, como é bom levantar a voz em oração. É bem verdade, ó Deus, que nesses dias que nós estamos na prática do isolamento social, a fim de trabalharmos juntamente com as autoridades para determos o avanço dessa epidemia aqui em nossa cidade, na verdade em todo o Brasil, é bem verdade que o nosso culto passa por algumas mudanças. Esse momento do culto nós teríamos 3 a 4 irmãos fazendo orações públicas, mas coube o Senhor que nós reunidos aqui de forma virtual, que eu pudesse realizar essas orações. E eu faço com profundo temor no meu coração, tanto o momento que nós invocamos a Tua presença, como confessamos os nossos pecados, e agora que nós clamamos a Ti pela vida desses aniversariantes. Abençoa, Deus, poderosamente a vida da Simone, a vida do Felipe, a vida da Sônia, a vida do Gabriel, irmãos tão queridos nossos. E é bem verdade, ó Deus, que nesse momento que temos esses nomes, muitos outros irmãos e irmãs que estão assistindo o programa também estão aniversariando no dia de hoje e nos próximos dias até o encerrar da semana, no dia 4. Ó Deus bendito, o Senhor sonda mentes e corações, nada foge ao Teu conhecimento, visita essas vidas também e que o Teu Espírito Santo promova grande paz, grande alegria e um desejo de viver intensamente para Ti. Aos Teus cuidados entregamos a vida da Núbia, o pedido feito pela nossa irmã Dona Naí. Ó Deus, visita a Núbia nesse instante. Ó Deus, consola o seu coração, dá paz à sua alma, ó Deus. Os problemas de enfermidade pelo qual passa, conforta o seu coração, ó Deus, no sentido de que o Senhor está no controle. E a bênção do Senhor é determinada para a vida da Núbia. Nós clamamos o Teu favor e a Tua graça, e sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus que opera de forma sobrenatural. Enquanto nós estamos orando, o milagre pode acontecer, e sabemos que o Senhor opera também de forma natural por meio da medicina, usando médicos, enfermeiros, pessoas habilitadas na área da saúde para cuidar dos enfermos. Por isso, ó Deus, nós levantamos esse clamor pela Núbia. E também levantamos o grande clamor por todos aqueles que trabalham na área da saúde, estão na linha de frente nesse momento, nos hospitais, em diversos lugares do nosso país e também do mundo, preocupados ali, acompanhando os enfermos, se empenhando para a recuperação deles, mas também totalmente expostos, porque eles precisam voltar para as suas casas, para os seus cônjuges, para os seus pais, avós, para os seus filhos. Guarda, Deus bendito, todos esses profissionais, irmãos e irmãs que o Senhor tem levantado para o bem do Teu povo, para a saúde da humanidade. Ó Deus maravilhoso, assim nós oramos gratos a Ti, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos agora continuar louvando a Deus, mas vamos fazê-lo com alguns cânticos. E eu convido você a estar não só ouvindo os cânticos, mas aí onde você está, na sua casa ou no local onde você se encontra, que você também possa abrir a sua boca em louvores a Deus. Boa noite, igreja. Convidar todos que estejam em casa, que estão em casa neste momento, cultuando conosco, para que esteja espírito de adoração. A gente vai estar cantando 2 músicas bem conhecidas para que todo mundo cante com a gente, louva o Senhor da melhor forma possível. Amém? Se o Senhor
Boa noite a todos. É uma honra poder me dirigir nesse momento a você, meu irmão, minha irmã, da Igreja Presbiteriana de Muriaé. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Meu nome é Ronaldo, sou presbítero da Igreja Presbiteriana de Muriaé e quero agradecer a você que aceitou o convite de estar nessa noite conosco acompanhando o culto a Deus. Um momento diferente em virtude dos acontecimentos dos últimos dias. Nós estamos em respeito às autoridades constituídas em isolamento social, mas não deixaremos de cultuar a Deus, que é o nosso grande dever e nosso grande prazer. Mas estamos utilizando os meios eletrônicos, dos meios que Deus tem nos abençoado, para continuar adorando a Deus e divulgando a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você que abrisse a sua Bíblia, ou que ligasse a sua Bíblia eletrônica, no livro do profeta Joel. Há alguns dias atrás, em reunião com os nossos irmãos da igreja, da nossa sociedade de homens, a UPH, União Presbiteriana de Homens, nós tivemos a oportunidade de estudarmos a respeito desse livro com os nossos irmãos. Naquela oportunidade, o problema da pandemia de coronavírus estava apenas iniciando no nosso país e se aproximando aqui do nosso estado e da nossa cidade. E nós entendemos naquele momento que esse livro ele é muito atual para o problema que estamos vivendo. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel e nós vamos clamar a Deus que nós possamos aqui trazer a mensagem da exposição, ou pelo menos a exposição de parte desse livro, para que nós possamos compreender aquilo que Deus tem feito no mundo desde tempos antigos para o nosso entendimento. Quero te convidar então que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Joel. Nós faremos a leitura do capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 15. Faremos a leitura então do capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 15. O profeta Joel está entre os profetas chamados profetas menores, não porque ele é menos importante do que os demais, mas são assim chamados 12 profetas bíblicos em virtude do volume do livro, do tamanho do livro. Diz assim a palavra do Senhor através do profeta Joel, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu-o o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou,
a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai o santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Vamos clamar a Deus mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós. Que tudo aquilo que for dito aqui seja dito exatamente como a vontade do Senhor. Que toda vontade e pensamento do homem caia por terra nesse momento. Que o teu Espírito dirija as nossas palavras. Que eu seja apenas um instrumento na tua mão para abençoar os nossos irmãos e todos aqueles que forem alcançados por essa palavra. Esse é o nosso desejo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós queremos fazer uma breve exposição desse texto, desse livro de Joel, que são apenas 3 capítulos, e nós percorreremos aqui por alguns outros textos que nós não lemos aqui, mas eu convido você desde já a fazer a leitura desse livro, que é pequeno, na sua casa, e você vai entender como o contexto que nós estamos vivendo hoje é muito similar ao que o profeta Joel viveu na sua vida. Vamos então entender um pouco de quem foi Joel e do contexto histórico pelo qual ele foi envolvido. Nós não temos muita informação sobre quem foi Joel. A única informação que o livro traz é o nome do pai dele. O capítulo 1, verso 1 que nós lemos diz que a palavra foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ele não traz nenhuma informação de rei, de data, como alguns outros livros trazem, e facilita que nós consigamos contextualizar esse livro com acontecimentos históricos daquele momento. O que nós temos, então, somente o nome do pai do profeta. O nome Joel, como todo nome tem um significado na língua hebraica, o nome Joel significa o Senhor é Deus, ou Jeová é Deus. E este livro, ele, por algumas nuances que ele nos permite interpretar, dá a entender que possivelmente ele tenha sido escrito após o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico. Quando foi isso? Esse retorno se deu por volta do ano 538, quando o rei persa chamado Ciro havia conquistado a Babilônia, e ele fez um decreto autorizando que os judeus que haviam sido levados cativos pelo rei Nabucodonosor no ano de 586 estavam liberados e estavam sendo motivados a voltar para a sua terra natal. Então, no ano 539, o rei Ciro conquista a Babilônia, e no ano 538 ele faz este decreto. Aqui nós já temos um primeiro ensinamento da palavra de Deus, que todas as coisas estão debaixo da mão do Senhor. Ciro não era judeu, Ciro não era servo de Deus, embora Deus, em algum momento da Escritura, chama Ciro de servo. E nós podemos ver aqui como que a canetada de um governador é usado para fazer a vontade de Deus. Deus está por trás de todas as coisas nesse mundo. Nesse período, 3 líderes se destacaram. Zorobabel, que trabalhou na reconstrução do Templo de Jerusalém. Esdras, que trabalhou na reconstrução da lei, na reconstrução espiritual do povo. E Neemias, que trabalhou na reconstrução física de Jerusalém. Notadamente, como o livro de Neemias vai narrar, trabalhou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Outra nuance desse livro que nos faz imaginar que ele é desse período é a ausência da referência a Samaria e a ausência da referência aos samaritanos.
porque o reino do norte, cujo Samaria era a capital, havia sido destruído no ano 722 pelo rei da Assíria. Portanto, tudo leva a crer que esse livro foi escrito no período entre o retorno do povo judeu à sua terra natal e a reconstrução do templo e a vinda do Senhor Jesus Cristo. O reformador João Calvino é taxativo ao dizer que não é possível datar esse livro, mas com essas nuances e observando os mestres de nossa igreja e de demais igrejas, acreditamos que esse livro trata-se dessa época. É muito importante frisar esse período, porque esse período é caracterizado por um período de frieza espiritual. O povo voltou à sua terra, o povo reergueu a cidade de Jerusalém, o povo reergueu o templo, o povo foi reerguido pela lei judaica através de Esdras, foi reerguido a vida espiritual do povo, porém, naquele período entrou-se logo à frente um período de grande frieza espiritual. O culto a Deus havia se tornado um culto mecânico, um culto mecanizado, um culto legalista e um culto meramente ritualista. Ou seja, parecia aquela pessoa que vai à igreja porque é domingo e tem um compromisso, como se tem um compromisso com o trabalho, como se tem um compromisso com qualquer outra atividade. Apenas um culto ritualista, apenas seguindo uma religiosidade. Portanto, o tema central do livro é o dia do Senhor. E nós vamos entender logo adiante por quê. E poderíamos talvez classificar como subtema o arrependimento. Esse é o contexto vivido pelo profeta Joel. Para nós analisarmos esse livro com um pouco mais de entendimento, nós precisamos analisar também o contexto pelo qual nós vivemos hoje, no século 21, chamado já por alguns estudiosos da era pós-moderna. E muitas coisas que acontecem no nosso século implicam na nossa vida com Deus. E algumas das coisas desse período pós-moderno nós podemos considerar para entendermos o contexto atual de nossas vidas. Primeiro, a rejeição de todos os absolutos. Nós, crentes no Senhor Jesus, servos de Deus, entendemos que a palavra de Deus ela é um absoluto, ela é uma verdade indiscutível, infalível, imutável. Porém, no mundo pós-moderno que nós vivemos, temos uma grande força para negarmos todos os absolutos. Consequentemente, temos a relativização da verdade. Não existe verdade absoluta. Eu posso viver a minha verdade e você viver a sua verdade. Isso é uma característica do mundo pós-moderno. Também temos a característica de um pluralismo cultural, social, religioso, de uma forma inclusivista. Se você tiver uma postura absoluta contra alguma coisa, você é considerado apenas uma pessoa que não aceita o outro. Você é obrigado a aceitar a inclusão do jeito que ela vier. E nós temos uma coisa aí, uma característica mais drástica nesse momento que nós vivemos, que é o politicamente correto. Precisamos praticar o politicamente correto para agradar a sociedade e não ficarmos taxados de absolutistas, não ficarmos taxados de pessoas regressas. É interessante notar que nesse contexto, o que não se falta são religiões, são nomes de religiões, são denominações cristãs ou pseudo-cristãs. O que não falta são cultos nessa era moderna. O que não faltam são igrejas para as pessoas se adentrarem. O problema do nosso momento é que o culto, a exemplo do problema da época do profeta Joel, o culto ele deixou de ser cristocêntrico e ele passou a ser antropocêntrico, ou seja, o culto hoje é baseado na vontade do homem. São muitos cultos, são muitos shows, são muitas luzes apagadas, são muitas musicoterapias, é muita fumaça no altar, é muita luzinha piscando, é muitas pessoas pulando, erguendo as mãos, gritando, gemendo, sussurrando, é muito apelo emocionalista, é muita gente se lançando ao chão.
e nunca vivemos uma época de uma ignorância tão generalizada sobre a pessoa de Deus. Nunca vivemos uma época tão generalizada de uma ignorância sobre a palavra de Deus. As pessoas entram nos cultos e saem dos cultos da mesma forma. Continuam vivendo exatamente da mesma forma, praticantes ou coniventes com o pecado. O contexto que nós temos vivido não é diferente do contexto do profeta Joel. Em nome do politicamente correto, tem se aceitado ou sido conivente com o pecado que é tão contestado e tão colocado claro nas Escrituras que não se pode ser tolerado. Em nome do politicamente correto, muitas vezes, pessoas têm passado a mão na cabeça do pecado. Nessa época do profeta Joel, o culto era frio, era ritualista, era apenas uma religiosidade fajuta. Em nossa época, no nosso mundo contemporâneo do século XXI, o culto se tornou um show pirotécnico, cuja a intenção parece ser clara, ter o propósito de atrair pessoas e engordar os números. Sabe-se lá por qual motivação. E não tem sido o propósito do culto conhecer e adorar a Deus. Nesse cenário contemporâneo de frieza espiritual, como era na época do profeta Joel, no cenário que temos um culto que não é focado em Cristo, onde Deus não tem sido adorado da forma que Ele determinou que Ele fosse adorado, mas tem se tentado agradar a Deus baseado na vontade humana, na vontade do homem, não se tem adorado a Deus verdadeiramente através de Jesus Cristo, o mundo tem vivido sérias catástrofes. Sérias catástrofes. São terremotos, vulcões, tsunamis, notícias de todas ordens, pragas, enchentes, como provamos aqui na nossa cidade recentemente, e atualmente estamos vivendo o cenário impactante do coronavírus, dessa pandemia que tem deixado o mundo curvado. Olhemos para o texto e olhemos o cenário que Joel estava enfrentando. O versículo 2 ao versículo 4 que nós lemos deixa claro: houve uma praga de gafanhotos na nação. Houve uma praga de gafanhotos que invadiu e destruiu toda a nação. Toda a nação. Não bastasse, você pode olhar para o versículo 17 ao versículo 20 e você vai perceber que além da praga de gafanhotos, aquela nação, a nação de Israel, enfrentava uma seca terrível. Os rios haviam se secado. O pasto havia se secado. O fogo, que pega muito fácil na seca, estava queimando os pastos. Então você tinha o ataque de gafanhotos e você tinha a seca destruidora. Lembremos que naquele período, há mais de 2.500 anos provavelmente atrás, a base da subsistência da sociedade era a agricultura e a pecuária. Plantação de uvas, plantação de todas as árvores que foram citadas aqui, romeira, palmeira, macieira, todas as árvores do campo. E era uma sociedade pastoril, criação de gado, criação de ovelhas. E esse ataque catastrófico de gafanhotos e um ataque catastrófico da seca estava destruindo totalmente aquela sociedade. Toda a nação estava sofrendo. Quando nós olhamos para o versículo 10 até o versículo de número 12, ele diz: o campo está assolado e a terra de luto, o cereal está destruído, está tudo seco, as oliveiras murcharam, todos os plantadores, os agricultores estavam envergonhados. Você vai ver que termos que o profeta Joel usa como terra de luto, vergonha, já não há mais alegria, ou seja, a tristeza reinava naquela nação. Quando você olha para o versículo 18, que nós não lemos no início, vai falar: como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão todos perecendo. O versículo 20, também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos
do deserto. Toda a nação estava sofrendo. Toda a nação estava sofrendo. É possível que você vai ler algum texto, você vai ler algum comentário bíblico e você vai achar alguma interpretação, provavelmente originada no século VI, que vai dizer que esse ataque de gafanhoto não foi uma coisa real. Aqui é apenas uma analogia com alguns impérios que dominariam o mundo. Essa é uma interpretação alegórica que foi fatidicamente negada pela Reforma e pelos reformadores do século XVI. Pense na situação do profeta Joel. A situação daquele momento não é diferente da de hoje. Aquele momento, a seca e a praga de gafanhoto destruía tudo. Hoje, no século XXI, o mundo se curva diante de um vírus que não pode ser visto a olho nu. Talvez o vírus está aí. Talvez o vírus está aqui comigo, debaixo da minha unha, como diz alguns profissionais da saúde. Nós estamos tendo que nos manter aqui, longe um do outro, sem apertar a mão, sem abraçar, sem nos achegar aos nossos parentes. O mundo está curvado diante de um inimigo invisível. O isolamento orientado pelas autoridades, que é de extrema necessidade nesse momento, é bom grifar isso, causa medo e pânico em algumas pessoas. O medo de alguns está na destruição da economia e suas incalculáveis consequências, que pode acabar em miséria, em fome, em mais doenças, em falta de recurso para a saúde, para cuidar dos nossos doentes, e piora no quadro da segurança pública, porque se acabar em fome e miséria, certamente teremos mais violência, mais assaltos, mais roubos. Esse é o medo de parte da sociedade. E o pânico, que não deve chegar até os nossos corações, em nome de Jesus, já tem tomado conta de algumas pessoas, porque nós somos criados para viver juntos. Nós não fomos criados para viver isolados. No jardim do Éden, Deus olhou para Adão e disse: não é bom que um homem esteja só. Vou fazer para ele uma varoa que lhe seja perfeita. E ali o homem recebe a mulher criada por Deus e gera a primeira família. A primeira instituição desse mundo foi feita pelo próprio Deus. É a instituição da família. Portanto, aqui também nós tiramos um ensinamento que o Estado só existe porque a família existe. O Estado não tem o direito de querer acabar com a família. O Estado não criou a família, foi a família que criou o Estado. E esse cenário perturbador fazia parte da vida de Joel e tem feito parte da nossa vida nesse momento. Mas olha para o versículo 9, para o versículo 13 e para o versículo 16 e você vai ver qual era a preocupação do profeta naquele momento. Farei a leitura do versículo 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Depois você também dá uma leitura no versículo 9, no versículo 13 e no versículo 16. A grande preocupação de Joel naquele momento era o culto a Deus. A grande preocupação do profeta naquele momento era a paralisação dos trabalhos do Senhor. Ainda que o culto estivesse frio, ainda que enfrentasse problemas de religiosidade fria, ainda que enfrentasse problemas de legalismo, ainda que estivesse enfrentando problemas de um culto que não era agradável a Deus, a preocupação do profeta era a paralisação total do culto a Deus. Mas nós queremos aprender aqui, nessa preocupação de Joel, o seguinte: quando nós estamos em crise, como estamos agora, em crise generalizada, em crise causada por uma doença, porque crise moral e ética nós já estamos há muito tempo. Agora, uma crise como essa que se instaurou nesse momento, ou até mesmo uma crise pessoal, seja ela de ordem sentimental, de ordem espiritual, de ordem profissional, de ordem financeira, qual tem sido a nossa maior preocupação? Eu aprendi com o profeta Joel que a minha maior preocupação tem que estar com o trabalho do Senhor. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui me colocando à disposição de atender o chamado da igreja, o chamado do reverendo César, que iniciou o culto aqui. Porque a minha preocupação maior tem que ser com o culto a Deus. Essa era a preocupação do profeta. Ele estava preocupado com comida? Estava. Ele estava preocupado com doença? Estava.
Ele estava preocupado com a economia do país, que era baseada na agricultura e na pecuária? Estava. Mas a maior preocupação dele era o culto a Deus. Qual tem sido a sua maior preocupação na crise? Qual tem sido a minha maior preocupação na crise? O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, do verso 25 até o verso 34, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Deus conhece a nossa necessidade. E Ele diz que todas as nossas necessidades, tudo aquilo que é necessário, será acrescentado por Deus. Amado, no momento da crise, Deus não mudou. Deus não deixou de ser Deus. Ele conhece a minha e a sua necessidade. E Ele vai suprir a nossa necessidade. A nossa preocupação deve estar voltada para Ele, voltada para a casa dEle, para a adoração a Ele. Este é o cenário que vivia o profeta Joel e esse é o cenário que nós vivemos nos dias de hoje. Mas o profeta Joel, ele vê o momento, ele interpreta o que está acontecendo na sociedade que ele vive e ele, divinamente inspirado, ele olha para aquele caos, ele entende que aquilo é permissão de Deus em virtude da frieza espiritual do povo de uma forma generalizada. Ele entende que Deus está permitindo aquilo acontecer, mas ele, cheio do Espírito Santo, é dotado por Deus de poder e sabedoria para enxergar muito além, para profetizar aquilo que viria a acontecer. Note que Joel entende que aquela catástrofe era permissão de Deus. No capítulo 1, verso 6, ele diz assim: veio um povo contra a minha terra poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixais de uma leoa. Ele compara aquele enxame de gafanhotos devorando tudo como a mordida de um leão, o animal mais poderoso que existia e que existe até hoje, o rei da selva. Se você ler do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, você vai ver que essa analogia entre um ataque de gafanhotos e um exército de Deus é algo que está na boca do profeta. O profeta tem certeza disso, ele tem convicção disso. Eu quero destacar com você aqui no capítulo 2, a parte B do versículo 3. O final do versículo 3, olha a visão que o profeta tem ali. Diante dele a terra é como o jardim do Éden. Dele é o exército de gafanhotos. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, o paraíso. Mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A destruição foi total. Nada sobrou diante daquele exército de gafanhotos que Joel entende que é um exército que Deus estava permitindo atacar. Joel vê, naquele contexto que ele vivia de frieza espiritual, de abandono de Deus, Joel vê que Deus está permitindo um julgamento para aquele povo. Joel olha o presente, interpreta o presente, registra o presente, interpretando que é um julgamento de Deus. E Joel, através do Espírito Santo, olha para o futuro e profetiza um julgamento muito maior, um julgamento muito mais poderoso, um julgamento final, no dia que Deus congregará todos os povos, todas as nações, para um julgamento final deste mundo do qual nós pisamos. Olhe para o versículo 15, capítulo 1, a exclamação do profeta, quando ele fala do caos que vivia. Ele diz: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Olha o versículo 1 do capítulo 2, no finalzinho ele diz: o dia do Senhor vem e está próximo. A última parte do versículo 11 do capítulo 2 diz: sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Que dia do Senhor é esse que Joel está profetizando? É o dia em que Jesus Cristo voltará. O dia que Jesus Cristo voltará para buscar os seus. O dia que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, aqueles que renderam-se aos seus pés, aos pés do Salvador.
Note que Joel, ele coloca umas qualidades no dia do Senhor como assolação, perturbação aos moradores da terra, um dia muito terrível, dia difícil de suportar, dia de julgamento. Se você, meu amado, pegar o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 9, você vai ver o próprio Senhor Jesus reunido com alguns apóstolos, falando sobre escatologia, sobre os acontecimentos dos últimos dias. E ali o próprio Senhor Jesus fala de sua volta, quando os apóstolos perguntaram para ele assim: mestre, nos dê um sinal da sua volta, como será? E Jesus ali vai falar aos apóstolos sobre a sua vinda para buscar os seus, e ele vai citar que antes da sua volta haveria nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e sinais do céu. Mas ele termina dizendo que a perseverança manterá salva a nossa alma e que nem um fio de cabelo de nossas cabeças se perderá. Joel relata e interpreta o presente e profetiza o futuro. Vamos olhar uma profecia que Joel fez e que já se cumpriu. Capítulo 2, do verso 28 ao verso 32, diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fumo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Todos estarão a salvos, aqueles que o Senhor chamar, aquele que atender o chamado do Senhor. Essa profecia de Joel se cumpriu alguns anos depois, no dia de Pentecostes, quando aqueles apóstolos estavam reunidos com medo dos judeus, com medo dos romanos. O Senhor Jesus tinha sido assunto ao céu e veio o Espírito Santo sobre ele. Se você ler o livro de Atos, capítulo 2, verso 1 ao verso 4, se você ler também do capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 21 lá em Atos, você vai ver que Pedro diz: o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. O cumprimento da profecia de Joel. Pedro diz com essas palavras. Pedro diz com essas palavras. Essa profecia foi dada pelo profeta Joel e cumprida na vida dos apóstolos no início da igreja, da era da graça da igreja cristã. Mas nós temos profecia de Joel que ainda não se cumpriu. Se você ler do capítulo 3, do verso 1 ao 17, você leia depois em casa, você vai ver uma profecia de Joel que ainda não se cumpriu. O dia que o mesmo Senhor Jesus, que havia ido ao céu, que havia enviado o Consolador, o Espírito Santo, que havia vindo sobre os apóstolos, que Pedro disse está se cumprindo hoje a profecia de Joel. Joel profetizou uma outra profecia que irá se cumprir quando Jesus voltar. E quando Deus reunirá todas as nações, congregadas como se fosse num acampamento de um exército. E ele colocará todas as nações congregadas ali, todos os povos, para ele então aplicar o seu juízo através do Senhor Jesus Cristo. O versículo 14 diz assim, na visão de Joel: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Amados, quem nós temos crido nesse momento de caos mundial? Como cidadãos, nós devemos obedecer às autoridades constituídas, dar bons testemunhos, devemos orar pelas autoridades, como a Bíblia nos ensina, para que as autoridades elas acertem o máximo possível, para que elas errem o mínimo possível. Temos que obedecê-las e orar por elas. Mas quando olhamos para o livro do profeta Joel, quando olhamos para as profecias cumpridas e as profecias a se cumprir, nós podemos entender que, em última análise, em última consideração, a nossa esperança está em Deus.
A esperança está naquele que fez todas as coisas, naquele que constituiu o mundo, que criou o mundo, aquele que cuida de mim e de você. E, em última análise, ele é o nosso protetor e o nosso salvador. Deus, o mesmo Deus que permite o cenário de juízo temporário, entenda-se como o caos vivido por Joel, entenda-se como o caos vivido pelo mundo hoje, contando os seus mortos mundo afora. O mesmo Deus que permite isso é o mesmo Deus misericordioso que providencia um mecanismo de salvação. Deus é todo bom, Deus é todo misericordioso, Ele nos ama e Ele quer promover a nossa salvação. Leia comigo o capítulo 2, o versículo 12 e o versículo 13 do profeta Joel. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amados, conversão sincera é o único caminho para a salvação. E conversão sincera passa pelo caminho do arrependimento de pecado. Note que o profeta faz uma convocação para que todos venham se dobrar diante do Senhor. Se você ler o versículo 13 e o versículo 14 do capítulo 3, você vai ver que o profeta, ele convoca uma classe, vamos assim dizer, os ministros, aqueles que trabalhavam no templo. Quando você vai para o capítulo 2, versículo 15 e 17, você vai ver que há uma segunda convocação. Todos são convocados para se render ao Senhor. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Toda a nação estava convocada a rasgar sua alma diante do Senhor. Todos estavam convocados. O versículo 13 talvez seja um dos versículos mais lindos do Velho Testamento. Ele diz: rasgai o vosso coração e não as suas vestes. Rasgar as vestes no Antigo Oriente era um sinal de dor, um sinal de espanto, um sinal de pranto, um sinal de desespero, mas aquilo tinha se tornado tão somente algo material, algo físico. E aqui Deus está dizendo: rasgue o seu coração, rasgue o seu coração, converta-se verdadeiramente e sinceramente a Deus. Somente isso pode mudar o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus. Só isso pode fazer com que nós sejamos verdadeiros adoradores e adoremos com sinceridade a Ele e mudemos a situação desse mundo. Note que o versículo 13 vai nos dizer o seguinte, na sua segunda parte: Ele é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é tardio em irar-se, Deus é grande em benignidade e se arrepende do mal. Note, irmãos, que a possibilidade de mudar a situação não está na nossa condição humana, porque nós somos pecadores, mas a possibilidade de restauração está nos atributos eternos e imutáveis de Deus. Nós precisamos nos converter sinceramente e de verdade. O resultado de conversão sincera, ele é palpável, ele é visto. Veja o que Deus fala no capítulo 2, verso 25 de Joel. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador,
o meu grande exército que enviei contra vós outros. Conversão sincera, adoração sincera, atrai a glória de Deus. E Deus diz que vai restituir. Isso é um versículo usado por muitas pessoas. Todo mundo quer restituição. Todos nós precisamos de algum tipo de restituição. Seja uma restituição emocional, seja uma restituição espiritual, seja uma restituição de um emprego que você perdeu, seja a restituição da sua família que está destruída, seja a restituição da saúde, seja a restituição da sua fé que pode estar abalada nesse momento. Deus tem restituição para o seu povo, mas restituição é resultado de conversão, é resultado de rasgar a nossa alma. É resultado de nos colocarmos diante de Deus. É resultado de nos lançarmos diante de Deus com o coração rasgado, com prantos, com choro, com jejum do fundo da nossa alma. Não apenas uma religiosidade externa para agradar ou para mostrar para a sociedade. Deus pode remover todo o mal. Você crê que Deus pode remover o coronavírus através da sua oração? Através da nossa oração? Eu creio que Deus pode fazer isso. O versículo de número 20, ou melhor, o versículo de número 20, ele diz o seguinte: Deus fala que ele vai pegar o exército dele de gafanhotos e vai remover, vai lançar para longe numa terra seca, vai lançar ele para morrer, que até o mal cheio dele subiria de tanta podridão. Deus pode remover todas as coisas, Deus pode remover todo o mal, mas Deus quer que nós nos dobremos diante dele. Deus quer que o mundo se dobre diante dele. O mundo simplesmente tem virado as costas para Deus. Somente conversão sincera, somente adoração sincera, somente vida sincera com Deus vai atenuar o juízo de Deus até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O profeta Joel, ele termina o livro dizendo que Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Há uma promessa no final do livro de que tudo seria restituído se o povo se voltasse para Deus. Joel vê aquele momento, Joel interpreta, Joel registra, Joel profetiza. Ele vê o ataque de gafanhotos e a seca como resultado de um afastamento de Deus, de uma frieza espiritual, e vê aquele acontecimento como julgamento de Deus e profetiza algo ainda maior, que era o dia do Senhor, o dia do acerto de conta final, em que todos os povos estariam diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia, meu irmão, esse dia do Senhor para nós começou na cruz do Calvário. Começou com o sacrifício de Jesus Cristo. E ele vai chegar ao seu ápice. Ele vai ter um encerramento final, quando Jesus aparecer no céu, com grande glória, rodeado de anjos, que ele diz que vai lançar por toda a terra, e que ele vai recolher os quais ele chamou. Esse dia chegará o ápice do dia do Senhor. Nós podemos ver profecias cumpridas e profecias ainda se cumprir. E as profecias cumpridas, eu entendo que é um grande atrativo para que eu e você creiamos na profecia que está para se cumprir. Nós queremos fazer alguma consideração final para a nossa aplicação desse texto. Deus sempre levantou e Deus sempre levantará os seus profetas para exortar o seu povo. Não tenha dúvida disso. Deus permite calamidades, coletivas ou pessoais, para nos exortar. O mundo claramente caminha para o cumprimento das profecias. Mas o eleito de Deus, ele ouve as palavras de Deus. O eleito de Deus crê nas palavras de Deus. O eleito de Deus é chamado para a conversão sincera e se arrepende dos seus pecados. O eleito de Deus que está afastado da presença do Senhor, volta para Deus. Se você tem ouvido a palavra de Deus, não só essa de hoje, mas se você tem sido, de alguma forma, incomodado por Deus, se, de alguma forma, quando você escuta falar de Deus, você sente algo mexer em você, e você olha para o mundo que você vive e vê um mundo de
pernas para o ar, e você olha e fala, poxa, Deus existe mesmo. Esse negócio está mexendo comigo. Você é um eleito de Deus. Você deve atender o chamado de Deus. Você deve abrir o seu coração e rasgar o seu coração para que Deus entre na sua vida, faça morada e transforme a sua vida. A frieza espiritual atrai calamidades de todas as formas. Nós queremos terminar dizendo que o eleito de Deus, aquele que crê no Senhor Jesus, habitará seguro com Jesus por toda a eternidade. Nem um fio de sua cabeça será perdido se você crê e serve ao Senhor Jesus. Eu quero encerrar usando as palavras do livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O mesmo livro de Apocalipse, o apóstolo João, termina dizendo no capítulo 22, aquele que dá testemunho destas coisas diz, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Que Deus possa tocar no nosso coração. Nessas breves palavras possamos voltar para Deus. Eu queria te convidar para orarmos encerrando essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para transmitir. E eu clamo que o Espírito Santo possa completar aquilo que for necessário no coração de cada pessoa que ouviu essa mensagem. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa ter misericórdia desse mundo que virou as costas para o Senhor. Desse mundo que tem, às vezes, até se reunido em grande quantidade, mas que não tem conhecido o Senhor verdadeiramente como o Senhor é. Para esse mundo que não tem adorado o Senhor como o Senhor pede nas suas Escrituras, como o Senhor determina. Tem misericórdia de nós, guia os nossos passos. Nós precisamos do Senhor, nós clamamos ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Salvação, e a ti me renderei.
Meus queridos irmãos, a preocupação nos dias do profeta Joel é muito semelhante à preocupação que tem estado presente nos nossos dias, na vida das pessoas e na vida até mesmo de líderes religiosos. A preocupação com a saúde, a preocupação com a economia, são coisas sérias, são coisas importantes. Mas esse é um tempo de você ter preocupação com algumas coisas maiores. Preocupe-se com a sua família. Que seja esse um tempo de você restaurar as suas relações familiares. Preocupe-se com a sua vida espiritual. A preocupação maior de Joel era o culto a Deus. Pode ser que você tenha estado andando afastado dos caminhos de Deus, deixado a igreja, andando a sua própria maneira como um desigrejado, tendo temor de Deus, mas entendendo que é melhor estar ausente dos irmãos. Pode ser que você até mesmo esteja frequentando uma igreja, mas totalmente frio, sem envolvimento algum com o reino do Senhor Jesus. Essa mensagem é uma mensagem de despertamento para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos voltar os olhos para a nossa vida com Deus. Bondoso Deus, obrigado pela palavra que nos foi ministrada na instrumentalidade do teu servo, o presbítero Ronaldo. Essa palavra que nos provoca, essa palavra que nos desafia a levantarmos os olhos aos céus, a entendermos que a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã é pobre, é medíocre, que nós precisamos melhorar. Esse é um tempo que o Senhor está concedendo a nós, para que aqueles que estão afastados voltem, para que aqueles que não se afastaram, mas que estão totalmente distantes, possam aproximar-se do Senhor. Para aqueles que julgam estar firme, para que tomem cuidado e não caiam, mas para que possam ser cheios do teu Espírito Santo. Ó Deus maravilhoso, assim nós oramos. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, em todos os cantos da terra, até a volta do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.